mortos para entrar na sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse aos seus discípulos: dou-vos a minha paz, não como a dá o mundo, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou partir, mas voltarei para junto. Amastes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora acontecer, para que acontecer. Já não falarei muito convosco, porque vai chegar o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas é para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Nesta nossa caminhada do tempo pascal, nós pensamos na nossa vida. E é preciso, sim, que façamos o esforço de ler as páginas da liturgia, das Sagradas Escrituras, nas páginas da nossa história, da nossa vida. Não somente nossa vida pessoal, mas aquilo que acontece ao nosso redor. Vemos o discurso de despedida de Jesus nesses últimos dias, continuando os seus apóstolos na última 14. É esse texto, palavras que chegam a anos, mas com perturbados, de ter olhado das coisas na vida, de certo modo, perturba ao nosso redor, que casas medo que temos do futuro. Em uma pandemia, as palavras de Jesus têm um sentido muito direto. Não se perturbe o vosso coração. A confiança a qual nós somos chamados, ela se alicerça tão somente em Jesus. Ele é o parâmetro para todas as coisas. Ele é a nossa paz. Quando Ele nos diz, dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz, palavras daqui que são repetidas na liturgia daqui a alguns minutos, logo após a consagração, o Padre repete essas palavras. O Senhor disse aos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz é um dom dado a nós. Cristo, proclamado Príncipe da Paz no tempo do Natal, é aquele que se dá a nós, se entrega a nós. Nós, de certo modo, possuímos a paz que necessitamos quando temos Cristo. Como diziam os santos, São João da Cruz, o Senhor é o que nós precisamos. São Francisco dizia, tendo Deus, tínhamos tudo, mas para ter a Deus era preciso perder tudo. Ter a paz significa renunciar a tudo aquilo que parece nos trazer a paz. O Senhor, quando fala disso, Ele fala também do sofrimento. Eu vou partir. Ele está preparando os discípulos para a cruz. Os apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, lutam, enfrentam o sofrimento em nome de Jesus. Paulo foi apedrejado e arrastado e deixado como morto fora da cidade. Ele se levanta e continua, entra de volta na cidade e continua o seu ministério. E ainda nos diz, é preciso sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Sim, as tribulações do momento presente são a nossa medida. Nós as recebemos e pedimos a Deus que nos ajude a bem enfrentá-las, tendo, mais uma vez eu digo, a Cristo como único parâmetro para as nossas decisões, para os nossos comportamentos, para a nossa maneira de viver. Paulo e Barnabé chegam felizes em Antioquia, convocam a igreja e contam com alegria como é que Deus havia aberto a porta da fé aos gentios, aos pagãos, aos que não conheciam, graças ao sofrimento deles. O Papa Bento XVI, quando proclama o ano da fé, isso já há uns 8 anos, um pouco mais, ele dizia, a porta da fé é o próprio Cristo. A mesma porta da fé pela qual os gentios, os pagãos, entravam no conhecimento da glória de Deus em Cristo, o próprio Cristo, é a porta pela qual nós somos chamados a entrar, a passar, a viver. Vocês se lembram que em alguns dias atrás Jesus disse, eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Ele é esta porta, Ele é a medida mais uma vez.
Se eu preciso decidir o que fazer, se eu preciso decidir como pensar no atual momento, neste momento de dificuldade, de sofrimento, de incertezas, Cristo é a medida. Que a vida de Jesus, que nós sabemos pelo Evangelho, nos ajude. Que a medida do amor, da misericórdia, da solidariedade, da compaixão nos mova, nos faça cada vez mais fiéis discípulos seus. Hoje celebramos também alguns mártires da Igreja, Santos Nereu, Áquiles, Pancrácio, todos do IV século, quando a Igreja era veementemente perseguida pelo Império Romano. E naquele tempo eles, pagãos de origem, convertidos à fé, sofreram a perseguição. Nereu e Áquiles, eles eram soldados. Pancrácio era um jovem que aos 14 anos assumiu a fé e também foi assassinado, martirizado. Ambos deram testemunho, porque Cristo era o único parâmetro e quem o encontra verdadeiramente já não consegue mais abandonar. Que o Senhor nos ajude, pelo testemunho dos santos mártires, a mantermos-nos fiéis na fé. Talvez o que você possa fazer neste tempo é ficar em casa. Este talvez seja o teu martírio, suportando as nossas famílias, amando-nos mais, sendo mais pacientes uns com os outros, sendo mais tolerantes nas redes sociais uns com os outros, compreendendo que não somos inimigos, que nos amamos. Este é o martírio que o Senhor nos pede neste tempo, que sejamos capazes de viver como o Senhor viveu e de amar como Ele amou.